Olá! Hoje vamos começar a estudar o algoritmo de ordenação por intercalação, chamado de Merge Sort. Vamos tratar esse assunto em dois vídeos. No primeiro, vamos conversar sobre o algoritmo de intercalação, que pode ser usado em outros contextos, não somente no algoritmo de ordenação por intercalação. E depois, no segundo vídeo, nós vamos avaliar como usar o algoritmo de intercalação para ordenar um vetor qualquer. Então, vamos supor que a gente tem um vetor V, e esse vetor V ele tem uma estrutura peculiar. Tá? Ele tem um vetor ordenado, um subvetor ordenado, melhor dizendo, seguido por um outro subvetor ordenado. Então, por exemplo, a gente pode ter um vetor assim, 3, 5, 6, e daí, logo na frente, um outro subvetor. Vamos ver. 0, 4, 7. E, além disso, a gente também sabe aonde que termina o primeiro vetor, porque senão a gente não teria como saber. Na verdade, tem como saber, mas a gente pode simplesmente já ter a informação de onde que termina o primeiro vetor. Tá? Então, vou chamar essa posição de Q. Por conveniência, vamos chamar a primeira posição do vetor de P e a última posição de R. Aí você pode perguntar, professor, mas não seria 0 a primeira posição e a última posição não seria, sei lá, N? Pode ser, mas a gente vai trabalhar numa versão do algoritmo Merge que, na verdade, esse vetor que a gente está chamando de V pode ser, na verdade, um subvetor de um vetor maior. Tá? Ou seja, ele pode começar numa posição arbitrária do vetor, não precisa necessariamente ser na posição 0. Então, eu vou aqui, só para ficar mais fácil de pensar, eu vou considerar que esse vetor é o vetor que começa em 0. Tá? Mas lembre-se que o algoritmo a gente vai escrever em termos de P e R. Ok? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então temos um vetor de 6 posições, onde da posição P até a posição Q nós temos um vetor ordenado, e da posição Q mais 1 até a posição R nós temos um outro vetor ordenado. Como que a gente faz então para sair dessa configuração aqui de dois vetores ordenados adjacentes e chegar numa configuração onde o vetor todo está ordenado? Então, seria algo como 0, 4, 3, 5, 6 e 7. O nome da operação que faz isso, como eu já falei no começo do vídeo, é Merge. Então, como podemos realizar essa operação? Bem, vamos supor que temos o vetor, esse primeiro subvetor, que vai da posição P até Q. Vamos supor que os elementos estão dentro de um vetor chamado E, de esquerda. Tá? E daí a gente tem 3, 5, 6. E vamos supor que temos um outro vetor chamado D, que tem, então, os elementos do subvetor da direita. Tá? E tem os elementos 0, 4, 7. Ok, como que a gente pode juntar, então, esses dois subvetores para ter esse vetor aqui que a gente quer? Vamos pensar um pouquinho. Concorda que, inicialmente, os menores elementos, tanto do vetor E quanto do vetor D, têm que estar no começo dos respectivos vetores, porque senão o vetor não estaria ordenado. Só como sabemos que esses dois vetores estão ordenados, nós temos certeza, então, que os primeiros elementos de cada um deles são os menores elementos. Então, se compararmos o menor elemento do vetor E com o menor elemento do vetor D, que a gente sabe que está na posição 0, nós vamos saber qual que é o menor elemento entre os dois vetores, certo? Porque os dois vetores já estão ordenados, repito. Né? Então, eu vou escrever aqui embaixo saída. Bem, melhor, vou escrever V. Ou seja, vamos sobrescrever o vetor V. Só vou sobrescrever ele aqui embaixo para ficar mais fácil de enxergar o andamento do algoritmo, ao invés de ficar rabiscando por cima desse outro V aqui. Okay? Então, eu pergunto para você, quem que é menor, o 0 ou o 3? É o 0, certo? Bem, se o 0 é menor que 3, então a gente vai colocar o 0 na saída. E esse valor aqui, esse 0, ele já foi colocado na saída. Então não tem o porquê. A gente tem que desconsiderar ele, na verdade, né? Para
encontrar qual é o próximo menor elemento entre os dois vetores. Ok? Então, agora, quem que é menor? O 3 ou o 4? É o 3, certo? Então, escrevemos o 3 na saída e vamos avaliar o próximo elemento. Então, veja que essas duas setinhas aqui, a setinha amarela e a setinha alaranjada, estão mostrando qual que é a próxima posição que eu vou avaliar em cada um dos dois vetores E ou D. Então, por quê? Porque a gente precisa saber que a gente não está mais considerando os primeiros elementos de cada um dos vetores, porque a gente já avaliou eles e eles já foram jogados na saída. Certo? Aí pergunta, quem que é menor? O 4 ou o 5? É o 4. Então, colocamos o 4 na saída e olhamos para o próximo elemento. Vocês já têm um bom olho aí, vocês já perceberam que eu tinha feito o merge errado aqui, né? Tá, então já vamos consertar isso. Só para ver se vocês estavam prestando atenção, né? Então, 3 e 4. Desculpa esse erro aqui. Né? Então, quem que é o menor agora? É o 5 ou o 7? É o 5. Então, joguemos o 5 na saída e avancemos o indexador aqui. Quem que é menor, o 6 ou o 7? É o 6. Né? Então, vamos jogar o 6 na saída e vamos incrementar. Veja que o vetor, a gente acabou de varrer o vetor E antes de varrer o vetor D. Isso sempre vai acontecer. Sempre um dos dois vai acabar primeiro. Certo? Mas veja que... como que eu vou comparar esses dois caras? Tá? Eu posso detectar que um dos vetores já acabou? Posso. Tá? E daí simplesmente copiar o resto do outro vetor na saída. É uma das possíveis implementações. Mas para simplificar isso, porque daí ficaria com muitas verificações no final. Tá? Se você fosse verificar toda vez que você copia alguém na saída, se você já acabou de varrer o vetor que você acabou de copiar D, né? Você teria que fazer duas verificações. Uma para ver se você terminou na esquerda, uma para você ver se terminou na direita. Tá? Talvez até, claro, se você acabou de tirar da esquerda, você vai querer só verificar se o esquerdo terminou e assim por diante. Né? Mas tem um jeito mais simples, que bastante gente usa, que é o uso de sentinelas. Tá? Então o que a gente faz? No final do vetor, a gente coloca um marcador que representa o maior, que é o que a gente chama de sentinela, que representa qual que é o maior número possível para essa chave aqui. Tá? E a gente vai assumir que esse número não é uma chave válida dentre as possíveis chaves. Tá? Normalmente é o maior elemento representável para aquele tipo específico que você está usando como chave da ordenação. Tá? Então tem na linguagem C a gente vai ver como que faz isso. Tá? Então veja que, por que a gente usa o maior valor possível? Porque daí qualquer outro valor sempre vai ser exatamente menor, né, do que o valor infinito. Tá? Então, quem que é menor, o infinito ou o 7? É o 7. Veja que, uma vez que a gente passa exatamente uma vez por cada elemento do vetor, nós não precisamos mais verificar, porque já terminamos de fazer a intercalação. Veja que esse é um caso especial da intercalação. É a intercalação que a gente diz em duas vias. Tá? Mas tem como fazer a intercalação de N vias. Tá? Depois a gente pode até fazer um exercício sobre isso. Tudo bem? Então veja que a ideia da intercalação é um algoritmo extremamente simples. Tá? E veja que ele só funciona porque a gente sabe que o vetor esquerdo e o vetor direito são vetores ordenados. Se eles não fossem ordenados, a gente não teria garantia que a gente está avaliando entre os dois menores elementos que a gente tem para jogar na saída. Tá? Então essa é a sacada do algoritmo de ordenação. De ordenação não ainda, né? O algoritmo de intercalação. Tudo bem? Ok. Então como escrever essa rotina de intercalação aqui em linguagem C? Então, essa é uma rotina, como a gente pode ver, que não retorna valor. Né? Vamos chamar ela de merge, que é o nome tradicional para ela. E ela precisa de 4 argumentos. Acho que vocês já podem até perceber quais são. Né? Que é o endereço inicial do vetor,
qual que é a posição inicial do primeiro subvetor ordenado, a posição final do primeiro subvetor ordenado e a posição final do segundo subvetor ordenado. Então, nós vamos usar uma abordagem mais simples, mas só para uma questão para facilitar o entendimento da implementação. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui é uma implementação do algoritmo de intercalação que cria explicitamente dois vetores temporários, copia o conteúdo dos vetores, dos vetores que estão no vetor V para os vetores temporários e a resposta vai ser, então, colocada diretamente no vetor V. Tá? Então, tem algumas coisas que dá para a gente melhorar para deixar essa implementação mais eficiente. No entanto, a ideia do algoritmo de intercalação é essa que vai ser preservada aqui nessa implementação. Tá? Tem como melhorar, às vezes até alguns exercícios que a gente pode fazer depois para tentar melhorar essa rotina aqui. Tá? Então, considere que eu não estou prezando pela máxima... Não gosto de chamar de otimização, a gente vai aprender depois por quê. Mas eu não estou tentando mostrar a implementação mais eficiente possível dessa ideia. Okay? Eu estou apenas mostrando uma implementação possível dessa ideia. Tá? E depois a gente pode explorar formas de melhorar essa implementação. Okay? Então nós vamos precisar dos dois subvetores temporários. Né? Então, vamos pegar o subvetor esquerdo e o subvetor direito. E nós também vamos precisar de três inteiros auxiliares. Tá? Um inteiro que é o indexador no vetor E, vamos chamar esse cara de I. E o indexador no vetor D, vamos chamar ele de J. Quando eu estava escrevendo aquela parte final de avaliar quem é o menor e jogar na saída, eu não mostrei, mas o que a gente pode considerar aqui é simplesmente ter um iterador aqui, né, um outro indexador no vetor V, que começa na posição P e que vai até a posição E, a gente vai ver daqui a pouco, que indica onde que a gente vai inserir o próximo menor, certo? Então ele foi andando para cá. Então vamos chamar esse cara de K, ok? Beleza, então vamos declarar eles aqui no começo da função. Int I, vou colocar a cor aqui, int I, J e K. Ok. Para a gente alocar dinamicamente então, os vetores E e D, nós precisamos saber quantos espaços que nós vamos precisar, né? Quantos espaços que a gente precisa reservar de memória para caber os vetores E e os vetores E e D. Tá? Então, como que a gente sabe? Bem, veja que com os indexadores P, Q e R, nós podemos calcular o tamanho dos vetores, certo? Então, vamos só supondo que o P vale 0 e o Q vale 2. Lembre-se que eles não precisam começar de 0. Tá? Como que a gente sabe? Como que a gente pode usar essas posições para calcular quantos elementos tem? Veja, se você fizer 2 menos 0, você vai ter 2. Mas no final a gente, na verdade, só tem 3 elementos. A gente tem a gente tem um elemento a mais. A gente tem 3. Né? Vamos supor que a gente quiser contar quantos elementos que tem da posição 1 até a posição 3. Se a gente fizer 3 menos 1 de novo, vai dar 2. Tá? Então, veja que sempre que a gente fizer a diferença entre dois índices de um vetor, a quantidade de elementos vai ser sempre 1 a mais. Okay? Então, se a gente tiver quiser saber quantos elementos tem entre a posição P e Q, a gente pode chamar de N1, essa quantidade de elementos no primeiro subvetor. É simplesmente fazer Q menos P mais 1. E como então descobrir a quantidade de elementos no segundo subvetor? A gente sabe que o segundo subvetor ele começa então na posição, o segundo subvetor começa na posição Q mais 1 e vai até a posição R, certo? Então vamos tentar descobrir uma fórmula aqui. Vou só fazer um cantinho aqui para fazer essa conta. Tá? Então, se o nosso vetor vai da posição Q mais 1 até a posição R, e a gente sabe que para saber quantos elementos que a gente tem no intervalo, é só pegar o limite superior do intervalo, fazer menos o limite inferior e somar 1,
Então, basta fazer o quê? Pegar o limite superior, subtrair o limite inferior e somar 1, certo? Então, como que fica aqui? R menos Q menos 1 mais 1. Então, a gente pode ver que o menos 1 e o mais 1 cancela, certo? E a gente fica com R menos Q. Okay? Então, agora nós já podemos fazer então, a alocação dinâmica dos vetores E e D. Tá? Então, o vetor E vai receber um endereço alocado dinamicamente. Quantos bytes que nós queremos? Nós queremos inteiros. E quantos inteiros nós queremos? Bem, lembre que a gente não quer só exatamente a quantidade de elementos que tem no subvetor. A gente quer um a mais para poder caber o sentinela, certo? Então, vezes N1 mais 1. Lembrando que N1 então é a quantidade de elementos no vetor esquerdo. E vamos também alocar um vetor dinâmico para computar uma cópia do subvetor direito, que tem N2 mais 1 elementos, certo? Então, qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é copiar os elementos do primeiro subvetor, que vai da posição P até a posição Q, para o subvetor E, certo? E também preencher a última posição do subvetor E, que na verdade agora é um vetor separado, né? Com o valor do sentinela. Então, simplesmente a gente pode usar a variável i e a variável j para indexar o vetor e e o vetor d. Claro que não precisa ser essas duas variáveis, né? Então, eu nem vou colocar o i vermelho porque eu quero enfatizar a parte de fazer a verificação do menor. Então, para i de 0, enquanto o i for menor que n1, incrementa o i. E quando a gente incrementar o i, para cada iteração dessa a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer e na posição i. Lembra que o i começa com... ele está falando um deslocamento dentro de e, certo? Então a gente pode usar o i para ajudar a indexar o vetor v também, certo? Porque na verdade a gente quer copiar na posição e na posição 0, a gente quer copiar o p. E na posição 1, nós queremos copiar o p mais 1, certo? E na posição 2, nós queremos copiar o p mais 2. Veja que esse mais 2 bate exatamente então com o deslocamento dentro de e. Tá? Então, simplesmente, e na posição i recebe v na posição p mais i. Tudo bem, pessoal? Então, por fim, e na posição N1 recebe o nosso sentinela. Professor, não dá para escrever infinito na linguagem C. Muito bem, não dá mesmo. Tá? Então, o que a gente vai usar? A gente vai usar uma macro, tá? Uma macro de uma constante, que representa qual que é o maior inteiro que cabe dentro de uma variável do tipo int. Tá? Essa macro é chamada de int underline max. Tá? Tudo maiúsculo, int max. Tudo bem? E essa constante int max, pessoal, ela está definida, tá? Ela está definida dentro de um cabeçalho específico, tá? Que é limits.h. Então é uma biblioteca padrão que já tem esses valores pré-definidos para a gente, tá? É aproximadamente 2 bilhões o valor máximo de um número inteiro com sinal, que é o tipo que a gente está usando aqui para as chaves, ok? Tá? Então, depois que a gente copia todos os elementos do primeiro subvetor de V para E, agora temos que copiar todos os elementos do segundo subvetor de V para D. Tá? Então, como que a gente vai ficar aqui? For J igual a 0, enquanto J for menor que N2, J mais mais. Eu vou baixar um pouquinho aqui. Então, como que fica?
Então, veja, o que nós queremos copiar é, na posição 0 do vetor D, queremos copiar o vetor V na posição Q mais 1. Na posição 1 do vetor D, nós queremos copiar Q na posição V na posição Q mais 2, certo? Então, na posição D na posição... Desculpa. Então, D na posição J, nós queremos copiar de V a partir da posição Q mais 1, mais o deslocamento dentro de J. Então, o primeiro elemento, a gente vai pegar o cara da posição V, Q mais 1. O segundo elemento de D, nós vamos pegar de J na posição Q mais 1, certo? E assim por diante. Isso aqui é um I. Então, depois de copiar todas as posições, né, copiar o segundo subvetor todo, de V para D, a gente coloca o sentinela no final do vetor D. Okay. Para facilitar o finalzinho desse algoritmo que eu vou mostrar agora, eu vou copiar então esse esqueminha aqui só para ficar mais fácil da gente enxergar, tá? Só um segundinho. Vou copiar o esqueminha aqui só para ficar mais fácil da gente visualizar o código, visualizar o algoritmo de procurar o menor e colocar o menor na saída. Tá? Então, olha só, agora como a gente usou os dois indexadores I e J para copiar os elementos para o vetor E e D, a gente vai usar eles agora para o objetivo principal deles, vamos dizer assim, que é fazer a verificação de qual está apontando para o menor, certo? Ou seja, o próximo menor desses dois vetores juntos, certo? Então a gente tem que reinicializar o I. Vamos reinicializar o I para 0 e vamos reinicializar o J para 0. Tá? E agora basta fazer então de fato, né, a intercalação, certo? Então como que vai ficar essa intercalação? Veja, na verdade a gente vai iterar sobre o K. Tá? Então toda vez que a gente fizer uma verificação de qual é o menor, a gente vai na posição K colocar o menor e incrementar o K. Tá? E a gente sabe que o K vai ter que cobrir todo o vetor V original, certo? Porque todos os elementos que estavam no início no vetor V vão ter que estar no vetor V no final, eles só vão mudar de posição, certo? Então o legal é que a gente pode fazer um laço fora aqui, tá? Onde a gente sabe que o K vai ter que assumir os valores P, enquanto o K for menor do que R, a gente vai de 1 em 1, certo? Vamos ter que, para cada posição de V, nós vamos ter que colocar alguém naquela posição. Tá? E como que a gente determina quem que a gente vai colocar? Né? Então, lembra, o I vai começar aqui na posição 0, o J vai voltar aqui para a posição 0, e a gente vai verificar. Né? Se o V... Desculpa, não é V. Se o E na posição I for menor ou igual a D na posição J, então nós sabemos que o menor dos dois está, o próximo menor, vamos dizer assim, dos dois vetores que ainda não foi colocado na saída, está na posição, no vetor E na posição I. Tá? Então, a gente vai jogar na saída V na posição K, recebe E na posição I. Vou ficar mais claro que isso. Recebe E na posição I. E agora temos que
avançar o indexador para a próxima posição, certo? Como a gente já viu anteriormente, né? Então, agora a gente sabe, se o E na posição I não for menor ou igual a D na posição J, a gente sabe que D na posição J é menor do que E na posição I, certo? Então, basta nesse caso, né, copiar então D na posição J para V na posição K. Então, V na posição K recebe D na posição J. E quem que a gente incrementa agora? O J, certo? E vamos fazer isso até a gente inserir alguém em todas as posições de V. Por fim, então, não podemos esquecer de desalocar a memória dinâmica que nós utilizamos nesse algoritmo, certo? Então, temos os dois vetores dinâmicos são o E e o D. Com isso, nós concluímos o nosso algoritmo de intercalação. Tá? Como eu disse para vocês, não foi feita uma implementação aqui desse algoritmo em linguagem C que fosse a mais eficiente possível. Tá? Tem vários pontos aí que nós podemos trabalhar para melhorar um pouco a eficiência desse algoritmo. Também essa não é a única implementação possível desse algoritmo. Tá? Tem como implementar esse algoritmo sem a necessidade de vetores temporários. Tá? Mas a ideia aqui foi apresentar para vocês a intuição e apresentar uma das formas de implementar esse algoritmo. Tá? Essa implementação específica tem como melhorar, uma das formas que eu penso você pode pré-alocar os vetores E e D. Tá? Antes, se você for usar, por exemplo, no algoritmo de ordenação, que a gente vai fazer várias vezes essa operação de intercalação, a gente pode deixar já pré-alocado no início da ordenação, como a gente vai poder até ver no próximo vídeo, a gente pode deixar pré-alocado esses vetores E e D para o maior tamanho que a gente vai precisar. Tá? E daí a gente pode usar em todas as operações de intercalação e no final, então, a gente pode apagar, tá? Para não ter que ficar fazendo chamadas de alocação dinâmica durante a execução. E outra coisa também que a gente pode fazer é para preencher os vetores E e D, nós não precisamos fazer uma cópia elemento-elemento, do jeito que a gente está fazendo aqui. Tá? Existem rotinas que fazem cópia de bloco de memória de uma forma mais eficiente, como por exemplo a rotina de main copy. Tá? Então a rotina main copy que está disponível na biblioteca padrão, ela é implementada de uma forma eficiente que serve para então copiar blocos de memória. Então a gente não precisaria fazer esses dois fors aqui, né? O for que copia os elementos para o vetor E e para o vetor D. A gente poderia fazer isso chamando main copy. Tá? De qualquer forma, pessoal, essa é uma implementação bastante simples. Tá? Uma implementação que funciona muito bem na prática, dá para usar para vetores bem grandes, né? E ordenar usando essa rotina específica aqui de intercalação. Mas o objetivo de aprender intercalação aqui no nosso caso é fazer a ordenação usando intercalação. Tá? Então no próximo vídeo nós vamos ver como que a gente pode usar a operação de intercalação para ordenar um vetor que a gente não conhece nada sobre a ordem dos elementos. Tá? Veja que aqui a gente já conhecia que os dois subvetores estavam um do ladinho do outro e eles já estavam ordenados. Certo? O que a gente precisava fazer era só combinar eles usando intercalação. Agora, como que a gente pode fazer a intercalação? Usar esse algoritmo de intercalação que eu acabei de mostrar para vocês para ordenar um vetor que você não tem essa certeza. Tá? Dá uma pensada aí, que daí no próximo vídeo a gente vai ver como que faz isso. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até mais.